Fala, meus parentes, tudo 100% com vocês? Eu sou o professor Vlad Parente, o seu professor de Física, e hoje iremos corrigir a questão de número 28 da Universidade Federal de Roraima 2023. Vamos ler a questão, ler as alternativas e entender um pouquinho, com um breve resumo, qual será a resposta correta. O gráfico abaixo representa o movimento de uma partícula, onde S é a posição e T o tempo. Sobre esse movimento é correto afirmar que eu tenho um gráfico espaço, que é a posição em função do tempo. Eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima. O vértice da parábola está no tempo T1. Aqui é o zero, cruzamento dos eixos. Vamos lá. Letra A. De T igual a 0 até T igual a T1, o movimento da partícula é acelerado. Letra B. De T igual a 0 até T igual a T1, a aceleração é negativa. De T igual a 0 até T igual a T1, o movimento da partícula é retardado. Letra D. A trajetória da partícula é curvilínea. E letra E. Em T igual a T1, a aceleração é zero. Primeira coisa, você vai anotar bem aí no seu caderninho de estudos. Gráficos e tabelas não definem a trajetória. Gráficos e tabelas não definem a trajetória. Então essa ideia de que a trajetória da partícula é curvilínea, o cara viu uma curva, deve ser. Não, é falso, eu não sei se é curvilínea. Está escrito, ó, o movimento de uma partícula só. Não disse que está em linha reta, não falou nada sobre a trajetória. Então, gráficos e tabelas não vão me dizer qual a trajetória, a não ser que a questão fale no texto. Tá legal? E agora, esse negócio de acelerado, retardado, aceleração negativa e a aceleração é zero. Primeira coisa, sempre que o gráfico posição e função do tempo é uma parábola, é porque ela é formada por uma equação do segundo grau. E aí, vamos dar uma lembrada nisso aí. Deixa eu ficar pequenininho aqui para a gente ter espaço para escrever. Vamos nessa. Ó, a gente vai usar essa equação aqui, ó, de espaço em função do tempo, de posição em função do tempo, do movimento uniformemente variado, né? Posição final é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Por que eu estou usando essa equação? Porque essa é a única equação da posição em função do tempo do movimento variado. E outra coisa, como eu tenho aqui um tempo ao quadrado, eu vou ter o gráfico que é uma parábola. E aí a gente vai ter que voltar lá na matemática para lembrar disso aqui, ó. Deixa eu descer aqui. Olha que bonito. Na matemática, quando aquele A, né, que a matemática é assim, ó. A gente tem uma situação que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembra disso aí? Lá que a gente vai tirar o delta, a fórmula de Bhaskara, bonitinha. Esse A, que é o maluco aqui que acompanha o x ao quadrado, se ele é positivo, vai ter uma coisa, mas se ele é negativo, vai ter outra coisa. Sempre, gente, sempre que a concavidade da parábola for voltada para cima, eu tenho em cada ponto do gráfico, não interessa qual, vértice, qualquer ponto, eu tenho uma aceleração positiva. Na física, tá? Não é questão do A da matemática, é aceleração da física. E sempre que a concavidade da parábola estiver voltada para baixo, ó, concavidade é o buraquinho, concavidade para cima, concavidade para baixo, eu vou ter em qualquer ponto desse gráfico, não interessa qual, a aceleração negativa. Sempre, é regra. Vamos subir. Espera aí, o que o cara falou para mim aqui? Em T igual a T1, a aceleração é zero. Mentira que esse gráfico, por ser uma parábola, ele tem aceleração em qualquer ponto dele. E outra, pelo fato da parábola ter a concavidade voltada para cima, a aceleração é positiva. Então, esse cara também está falso. E agora tem que saber esse cara de acelerado e retardado. Como é que eu vou lembrar disso? Seguinte. O que é o movimento acelerado? Acelerado. Esse movimento vai ser um movimento em que o módulo, o valorzinho numérico da velocidade, aumenta com o passar do tempo. Por que eu estou colocando o módulo? Porque eu vou colocar dois exemplos. Podia ser assim, ó. A velocidade inicial era 2 metros por segundo. Daqui a pouquinho a velocidade final era 4 metros por segundo. Nesse caso, o valor da velocidade, o módulo, aumentou. Então esse cara é movimento acelerado. Mas poderia ser assim também, ó. A velocidade do cara era menos 5 metros por segundo e a velocidade final dele vai ser menos 6 metros por segundo. Aí você, que é o cara que é ninja da matemática e não conseguiu entender direito a física ainda,
Você pode se confundir. Professor, mas menos 5 para menos 6 diminuiu. Não, cara. Quando se trata de velocidade, a gente fala só do módulo dela, tá bom? Do 5 para o 6 aumentou. Esse sinal de menos é só para dizer que o cara está voltando as plaquinhas da estrada com o passar do tempo. É um movimento chamado de retrógrado. Então esse cara aqui é progressivo por ter velocidade positiva e acelerado. Esse aqui é retrógrado, só que também é acelerado, tá bom? Porque o valorzinho da velocidade também está aumentando. E como é que seria o movimento retardado? Vou colocar mais para cá. Retardado. Nesse caso aqui, o módulo da velocidade, o valorzinho numérico, diminui com o passar do tempo. Diminui. Vamos lá. O valorzinho da velocidade diminui com o passar do tempo. Então, exemplo. O cara está com a velocidade inicial, por exemplo, ali 4 metros por segundo, e aí do nada a velocidade ficou 2. O que aconteceu? Esse cara freou o carro, pisou no freio. Também pode ser assim, ó. Ele estava com menos 6, que nem do exemplo anterior. E aí, no final, a velocidade era menos 5. E de novo, lembra que é um módulo. Esse sinal de menos é só para dizer que está voltando. Movimento retrógrado. Então, o valorzinho 4 para 2, 6 para 5. Diminuiu nas duas situações. Esses movimentos são retardados. O de cima é progressivo retardado. O de baixo é retrógrado e retardado. Então, a ideia do acelerado e retardado tem a ver com o valorzinho da velocidade. Para você guardar assim uma informação que pode te ajudar na hora de uma questão, você dirige um carro, tem acelerador, freio, e alguns carros têm embreagem ali mais pro ladinho. Mas vamos pensar em acelerador e freio. O movimento acelerado, você pisa no acelerador. Se eu pisei no acelerador, o valorzinho da minha velocidade aumenta. E o movimento retardado, eu pisei no freio. Você pisa no freio. E aí o valorzinho da velocidade diminui com o passar do tempo. Vamos voltar para as alternativas. De T0 até T1, mesma coisa, só que a letra A diz que o movimento é acelerado, o outro diz que é retardado. Vamos lá. Daqui até aqui, o que será que aconteceu com esse cara? Porque esse gráfico não fala da velocidade, mas ele fala o seguinte. A posição do cara era alguma aqui, ele veio bem nesse ponto, nesse instante de tempo, ele passou, ele não parou, ele passou pela plaquinha 0. Só que bem aqui, ele chegou nesse ponto e voltou. E aí, se eu estou andando para lá e, sem mais nem menos, eu volto para cá, o que eu tive que fazer antes de voltar? Nesse ponto aqui, eu tive que parar. Então, sempre no vértice da parábola, eu vou dizer que a velocidade do cara é igual a 0. Ele teve que parar para poder voltar. Então, se ele estava andando e a velocidade ficou 0, onde é que ele pisou? No acelerador ou no freio? Foi no freio. Então, do T0, aqui do primeiro instante, até o T1, esse cara teve que pisar no freio, ele teve que ter um movimento retardado. Resposta certa, letra C. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Qualquer dúvida, manda no bate-papo que a gente responde para vocês. Se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo e não esqueça de divulgar os vídeos do nosso canal da Sala de Exatas para os seus amigos que você tem muito carinho. Invista na sua educação. Seja Sala de Exatas.